Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Pela graça de Deus, tenho hoje mais de 42 anos de ministério, de pastorado. Completarei 43 no dia 17 de janeiro do próximo ano. E estava observando que eu nunca tinha pregado um sermão sobre Salomão, sobre a vida de Salomão. E hoje eu gostaria de trazer algumas ideias, alguns conceitos, à luz das Escrituras, sobre a vida de Salomão. Então nós vamos ler esse texto, 1 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 4. Está escrito assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Eu não vou propriamente expor esse texto, eu vou tratar da vida de Salomão ao longo daquilo que a Bíblia menciona sobre ele. E quero falar hoje sobre Salomão, a glória desvanecente do homem mais sábio e mais rico do mundo. A glória desvanecente do homem mais sábio e mais rico do mundo. É curioso como Salomão é aplaudido no mundo inteiro como símbolo da sabedoria e da riqueza. Ele é o herói de tantos empresários, ele é o herói de tantos políticos. Seu nome é sempre evocado nas grandes campanhas políticas do Brasil e do mundo. Ele foi filho do grande rei Davi, que era rei, e foi pai de Roboão, que também era rei. Então ele é filho de rei, ele é pai de rei, e ele também é rei. Na verdade, Salomão chegou no topo do mundo, como o rei mais sábio e o rei mais rico de todos os tempos. Entretanto, Salomão teve uma glória desvanecente. Quando você vai pensar numa biografia, ou escrever uma biografia, ou ler uma biografia, via de regra, da pobreza à riqueza, do fracasso ao sucesso, da bancarrota ao topo do mundo da vida econômica, do anonimato ao estrelato. É assim que a gente lê biografia. Dificilmente você vai ler uma biografia da glória ao fracasso, do pico ao chão, da sabedoria à insensatez, da fidelidade a Deus à apostasia. É muito raro você ver uma biografia com esse perfil, mas esse é exatamente o retrato de Salomão. A despeito de tantos privilégios, Salomão tornou-se um rei que se serviu do povo, em vez de servir ao povo. Um rei que viveu no luxo extremo, mas quem pagou a conta com pesados impostos foram os seus súditos. Um rei que deixou de amar ao Senhor para amar as muitas mulheres que corromperam o seu coração. O rei que deixou de adorar a Deus e liderar o povo na adoração a Deus para se prostrar diante de deuses pagãos. Uma glória desvanecente. Porém,
eu quero tratar de dois aspectos principais. Primeiro, os privilégios singulares de Salomão. Vamos ver quais foram os privilégios desse rei. Primeiro, ele foi amado incondicionalmente por Deus. 1 Samuel 12, 24, é curioso o que está escrito aí. 12, 24, está escrito assim: então Davi veio a Batseba, consolou-a, e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Vamos ver, entender o contexto? Batseba era mulher de Urias, soldado de Davi. Davi adulterou com essa mulher, ela engravidou. Só que o marido dessa mulher não estava em casa, estava no campo de guerra. E a gravidez seria notória para todo mundo. E seria um problema porque o marido não está em casa. Então Davi tenta trazer o marido da guerra, consegue trazê-lo, tenta induzi-lo a ir para casa para deitar-se com sua mulher, para que ele se livrasse da responsabilidade. Este homem não quis ir. Davi toma a decisão de matar o marido de Batseba, de uma maneira crudelíssima. Depois que matou o marido dela, Davi casa-se com a viúva, exatamente para acobertar o seu pecado. Esse primeiro filho do adultério, Deus o feriu e o menino morreu. Agora, Davi tenta consolar a Batseba, ela engravida de novo, dá à luz a Salomão. E diz o texto que Deus o amou. Talvez nós, com a nossa justiça própria e sem o viés da graça, pudesse dizer, um filho de Batseba e Davi jamais poderia ser um homem honrado por Deus. Um filho de uma relação tão adulterina, tão complicada, tão perigosa, jamais poderia ser o sucessor de Davi no trono. Mas Deus o amou. Amou incondicionalmente, como ama você e a mim incondicionalmente. Segundo, ele foi chamado de Gedidias pelo profeta Natã. Capítulo 12, verso 25 de 2 Samuel, está escrito assim, 12, 25, está escrito assim: Davi entregou Salomão nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Dá-me a impressão que quando o Salomão nasceu, Deus o entregou nas mãos do profeta para ele discipulá-lo, para ele ensinar a ele a palavra de Deus, e colocou nele um outro nome. Salomão significa pacífico, mas Gedidias significa o amado do Senhor. Então esse homem foi amado por Deus. Esse homem recebeu um nome que significa o amado de Deus. Esse homem recebe o nome Salomão, um homem pacífico. Que privilégio o nome dele carregar um legado tão precioso. Terceiro, ele foi escolhido por Davi, seu pai, como seu sucessor. Quando Davi tinha muitos outros filhos, inclusive mais velhos do que ele, que pela lógica e pela tradição seriam herdeiros legítimos do trono. Capítulo 1 de 1 Reis, versículo de número 13, está escrito o seguinte, versículo 13, está escrito assim: vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono. Por que, pois, reinaria Adonias? Então, o ponto aqui é o seguinte: Davi havia prometido a Batseba, mãe de Salomão, que Salomão, seu filho, reinaria em Israel, em seu lugar, como seu sucessor. Ou seja, amado por Deus, escolhido por seu pai, dentre tantos outros irmãos, para ser o rei sucessor de Davi, o rei de Israel. Que grande privilégio, que privilégio inaudito. Quarto, ele foi coroado rei de Israel, mesmo sob a ameaça de um golpe de Estado. Capítulo 1, versos 28 a 34 de 1 Reis, descreve esse fato. Davi, diz a Bíblia, que já estava velho, muito velho,
com 70 anos de idade. E você fica pensando, meu Deus, como é que Davi, com 70 anos, estava não só velho, mas muito velho? E aí você vai entender por quê. O Davi começa a ser perseguido pelo sogro dele, o Saul, com 20 anos de idade. Saul perseguiu Davi 10 anos. Esse Davi não pode dormir em casa, não dorme numa cama, não tem uma casa de conforto, ele dorme no relento, nos desertos, a céu aberto, em cavernas, acuado por um exército que está atrás dele para matá-lo. Ele não tem paz, ele não tem sossego, ele não tem segurança. E então, dos 20 aos 30 anos, ele viveu nesse desespero todo. Aí ele reina 40 anos, está com 30 quando começou a reinar, reinou 40, morreu com 70, muito velho e doente. Ele tinha uma hipotermia que nada resolvia, não tinha cobertor que eu pudesse aquecê-lo. O que acontece? O filho dele, Adonias, que a essas alturas era o mais velho, uma vez que o Absalão já tinha morrido, o Aminon também, dá um golpe de estado. Convoca o general Joabe, convoca o sacerdote Abiatar, convoca os outros filhos de Davi e se autoproclama rei e dá uma festa na sua coroação. Quando esse golpe está em andamento, o profeta chama a Batseba e diz, olha, está tendo um golpe de estado. Davi havia jurado a você que Salomão seria o rei. Então corre lá, comunica a Davi o que está acontecendo. E Davi, mesmo deitado, doente, já muito velho, tem pulso moral para estancar a rebelião, para convocar as autoridades principais, o comandante substituto, o sacerdote substituto, o profeta, convoca esses homens para vocês ungirem Salomão, coroarem Salomão, proclamarem Salomão como rei, tragam Salomão na comitiva e fazem-no assentar no meu trono, e ele vai ser corregente comigo. E desta forma, a rebelião foi estancada e Salomão assume o reinado de Israel, junto com seu pai, até a morte de seu pai, e aí posteriori a morte de seu pai. Então, ele recebe essa bênção de ver o seu pai estancando a rebelião e de colocando no trono como rei de Israel. Que privilégio extraordinário. Mas em quinto lugar, ele foi dotado por Deus de uma sabedoria única, singular, incomparável. Está aí no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5 a 15, porque logo que ele assume o governo, Deus diz para Salomão o seguinte: pede o que você quiser e eu te darei. Deus dá um cheque em branco para ele e diz, você pode pedir o que você quiser e eu vou conceder. E diz a Bíblia que Salomão então chega diante de Deus, agradece o fato de ele ser rei no lugar de seu pai, uma vez que seu pai tinha sido o maior rei de Israel, e diz para Deus, Deus, eu não passo de uma criança, eu não sei governar esse povo, então o que eu peço ao Senhor é uma coisa só, que o Senhor me dê um coração de entendimento, um coração de sabedoria, para que eu possa julgar este povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. E diz a Bíblia que Deus gostou, se agradou do pedido de Salomão, e disse para ele, visto que não pediste para mim riqueza, visto que não pediste para mim a morte dos teus inimigos, visto que pediste para mim sabedoria, discernimento, eu lhe darei sabedoria como nunca ninguém teve e jamais terá, e lhe darei riqueza como nunca antes e como nunca depois. Darei a você sabedoria e riqueza sem paralelos, e então ele vai se tornar o homem mais sábio e mais rico do seu tempo e das futuras gerações. Porém, nessas bênçãos que Deus está prometendo, existe uma exortação que está lá em 1 Reis 3,14, eu vou ler para vocês, está escrito assim: se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongaria os teus dias. Preste atenção nisso,
Bênçãos vêm acompanhadas de responsabilidade. Preste atenção, se andares, a condicional aí, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongaria os teus dias. Existe uma condição da bênção, e a condição da bênção é a obediência. Pois bem, mais do que isso então, agora, em sexto lugar, ele foi poderosamente usado por Deus. E eu quero destacar alguns pontos. Primeiramente, está lá em 1 Reis 4, 20 e 21. Talvez você pudesse ler comigo esse texto. 4, 20 e 21. Leia comigo, por gentileza. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributos e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Então ele está falando de duas coisas. Ele está falando que Salomão tem um reino ampliado como nunca outrora existira. Segundo, ele tem provisão, fruto dos tributos que todos os povos entregam para ele. Então ele tem extensão e ele tem provisão. Mas mais do que isso, capítulo 4, verso 30 e 31, você pode ler comigo, por gentileza? Vamos juntos? Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezreíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Então ele tinha extensão, ele tinha provisão, ele tinha fama de ser o homem mais sábio do mundo. Do mundo. A Bíblia diz ainda que ele compôs 3.000 provérbios. Nós temos o livro de provérbios que ele escreveu na sua maturidade. Nós temos o livro de Cântico dos Cânticos que ele escreveu na sua juventude. E temos o livro de Eclesiastes que ele escreveu na sua velhice. Mas além do que está na Bíblia como texto inspirado, ele escreveu 3.000 provérbios. Ele escreveu 1.005 hinos. E diz mais a Escritura que ele discorreu como cientista sobre plantas, sobre animais, sobre aves, sobre répteis, sobre peixes. Ou seja, ele era um homem entendido em todas as áreas da ciência do seu tempo. De todos os povos vinham pessoas para ver a sua sabedoria. Então ele tem uma fama singular. Ninguém foi como ele nesse quesito. Mas mais, que coisas que ele fez? Meus irmãos, ele teve o privilégio, a honra de fazer o que seu pai queria fazer e não pôde. Foi construir o templo de Jerusalém, o primeiro templo de Jerusalém. E se você ler 1 Reis, a descrição do primeiro templo, não há nenhuma obra no mundo que se assemelhasse ao templo pela riqueza, pela beleza, pelo luxo, pela quantidade de ouro que foi colocado naquele templo. Era não só um templo religioso, era o maior palácio religioso, não só em beleza e riqueza que o mundo já conheceu. Mas mais do que isso, diz a Bíblia que ele edificou palácios. Não construiu um palácio só não, ele construiu palácios. Para você ter uma ideia, ele gastou 7 anos para construir o templo e gastou 14 anos para construir os muitos palácios, todos adornados de ouro, todos de uma beleza incomparável. A ponto de uma das mulheres mais conhecidas da época, a rainha de Sabá, ir a Jerusalém, e conforme Reis 10, 1 Reis 10, versículo 7, você pode acompanhar comigo esse texto, e ela vai fazer a seguinte declaração. 1 Reis 10, versículo 7. Primeiramente vamos ler, talvez, a partir do verso 3, porque vai ficar mais claro. Vamos ler juntos? 10, 3, a partir daí. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas
e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Então este é o Salomão de uma sabedoria incomparável, atestada pelos povos, representada aqui na rainha de Sabá. Então, do ponto de vista de privilégio, a glória do homem está se espargindo do topo das montanhas. Agora vamos ver o outro lado desse homem. Quais foram os desvios perigosos que Salomão tomou na sua jornada? Primeiro, ele foi derrubado, meus irmãos, por aquilo que eram suas vantagens. Por exemplo, ele excedeu a todos os reis em riqueza, em luxo, em exuberância. Porém, ele se perdeu no labirinto da riqueza e da fama. Para vocês terem uma ideia, ele viveu no luxo, mas muito luxo, Para você ter uma ideia, no capítulo 4 desse livro, vamos dar uma olhadinha só o que acontecia todo dia no palácio. Como é que era a mesa dele? Como é que eram os convidados dele? Quem participava todo dia dos banquetes no palácio dele? Dá uma olhadinha no capítulo 4 de 1 Reis, versículo de número 7. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Sabe o que significa isso? Ele dividiu o reino dele em 12 regiões. Cada região tinha que trabalhar um mês do ano só para suprir a mesa dele. A mesa real. Ou seja, tem aquele ditado que não tem almoço de graça? Se alguém está almoçando de graça, alguém está pagando o dobro. Não é verdade? Então, para que o rei tivesse tanto luxo, quem está pagando a conta? Tem um povo lá naquela região, trabalhando só para sustentar a mesa dele, em rodízio. Mas se você olhar, versículo 22, desse capítulo 4 ainda, veja você quanto se consumia todo dia na mesa dele. Leia comigo aí, por gentileza, versos 22 e 23. Vamos juntos. Era, pois, o provimento diário de Salomão, 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas. Num dia, isso é num dia. Durante 40 anos. Agora você conta aí quanto vai dar. Bom, dê uma olhadinha ainda no versículo 27 desse texto. Vamos lá, 27. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa, coisa nenhuma deixava faltar. Então preste atenção agora. O rei Salomão está vivendo no fausto, no luxo. Jesus chega a falar das roupas dele. Dizendo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios. Então significa que o camarada se vestia de uma maneira muito pomposa. O trono dele, que era feito de várias escadas e degraus, tudo de ouro, tudo de ouro. Agora, para esse rei manter toda essa pose, toda essa pompa, todo esse luxo, toda essa riqueza, quem é que está pagando a conta? Então vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Porque às vezes as pessoas batem palma para a riqueza dele. E Deus prometeu ele riqueza. Mas Deus não prometeu riqueza de qualquer maneira.
Deus não prometeu riqueza com a exploração do trabalhador. Ele tinha trabalhos forçados, escravos, e tinha feitores de escravos que tomavam conta dos escravos. E Deus o puniu porque o cidadão que tomou o reino dele era um dos feitores de escravos, chamado Jeroboão. Então dê uma olhadinha lá, 1 Reis capítulo 12, para vocês perceberem o que aconteceu logo que ele morreu. Capítulo 12. Leiam comigo versos 1 a 3, por gentileza. Vamos juntos? Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram. Agora preste atenção no verso 4. Vamos juntos. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tua mão, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós serviremos. Olha isso. A hora que o filho dele, Roboão, assume o governo, o povo corre para esse homem e diz: olha, o seu pai nos explorou. O seu pai nos oprimiu, o seu pai nos fez de escravos para manter o luxo da corte. Então alivia esses impostos, esses tributos, nós não aguentamos mais pagar a conta. Então preste atenção nisso, Ele viveu no luxo, mas o seu povo viveu na miséria. Qual o princípio de Deus para um governo, irmão? Seja de qualquer regime, de monarquia, de parlamentarismo, de presidencialismo. Um governo existe para servir ao povo e não para se servir do povo. Toda vez que essa ordem invertida, o governo se serve do povo, se abastece do povo e vive no luxo, o povo na miséria, está fora do projeto de Deus. Então, ao decantar, ao proclamar a riqueza de Salomão, preste atenção que ele se desviou do foco. Mas mais do que isso, ele fez grandes obras. Em Eclesiastes capítulo 2, eu queria que você fosse comigo para lá, porque é muito importante entender isso. As grandes obras que ele fez no seu governo, para quem ele fez? Com que motivação ele fez? Então vá lá para Eclesiastes capítulo 2 comigo, por gentileza. Versículos 4 a 10, é tão importante entender isso aqui. Vamos ler juntos Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso de número 4 até o verso 10. Toda a igreja comigo. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias das filhas dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. O que vocês perceberam aqui nesse texto? Para mim, para mim, para mim, para mim, para mim e para mim. O que um governo deve fazer? Fazer para o povo, para o povo, para o povo, para o povo. Ele fez tudo isso para quem? Para ele, para ele, para ele, para ele. As grandes obras dele estavam fora da visão de Deus. Aquilo que era o ponto alto dele, ele acabou fazendo de ponto fraco do seu governo. Então vamos ao segundo ponto. Ele foi derrubado por aquilo que era suas vantagens. Segundo, ele transgrediu os preceitos divinos acerca do reinado. Oh, meus irmãos, a Bíblia é tão linda que
quase 400 anos de um rei ser ungido rei em Israel, foi Saul primeiro. Quase 400 anos antes, Deus já havia estabelecido na sua lei qual era o perfil de um rei que Israel deveria ter. Então, abra sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio 17 para você ver isso. Olha que coisa interessante. Deuteronômio 17, versículos 14 a 20. Meus irmãos, isso é muito, muito, muito precioso entender. Olha que coisa impressionante. Você vai ler comigo, à medida que eu for lendo, eu vou pausando para entender. Vamos juntos. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Agora preste atenção. Primeiro, porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar do Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Para aqui. Salomão obedeceu esse princípio? Não. Como é que você sabe disso? Está escrito. Salomão tinha 40 mil cavalos em estrebarias para os seus carros e 12 mil cavalarianos. 1 Reis 10, 26. Está escrito, também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros, 12 mil cavalarianos. 1 Reis 10, 28 e 29. Está escrito, os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia. Deus tinha proibido comércio com o Egito. E ele faz o contrário. Ele conhecia esse texto. E ele desobedece esse princípio de Deus. Mas por que Deus não quer que o rei de Israel multiplique para si cavalos e cavaleiros? Porque isso implica exército, força militar. E Deus era o grande defensor de Israel. Israel não podia confiar no seu poderio militar. Foi por isso que Deus puniu Davi quando ele fez um censo dos soldados de Israel. Está dizendo, eu confio nos meus homens, eu confio no meu exército, eu confio no meu soldado. Israel tem que confiar no Senhor. E Salomão quebrou esse princípio. Segunda coisa que um rei não podia multiplicar. Versículo 17, Deuteronômio 17, 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração, se não, desvie. Salomão obedeceu esse princípio? De jeito nenhum. O que é que ele fez? Primeira coisa, capítulo 3, versículo 1 de Reis. Ele casou com a filha do faraó. Aliança política. Exatamente com o povo que Deus diz, não, você não faz aliança lá. Para lá você não volta mais. Segundo, ele casou com mulheres estrangeiras de todos os povos da época, casamentos políticos, diplomáticos, para fazer alianças e construir alianças políticas, achando que nisso estava a segurança do seu governo, a ponto de ele ter, confira aí comigo, 1 Reis capítulo 11, olha aí por gentileza. Isso aqui é único, não tem ninguém na história que pareceu com ele. Camarada, não era brincadeira não. Capítulo 11, verso 3, leia comigo. Vamos juntos. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres perverteram o coração. Alguém brincou o seguinte, pior que ter 1000 mulheres é ter 1000 sogras. Imagina a situação. Nem sei quantos cunhados, mas não era uma coisa fácil. Desobedeceu o quê? Ao preceito de Deus. Não tem bênção na desobediência. O que não podia multiplicar mais? Voltando para Deuteronômio 17, 17 está escrito, nem multiplicará muito ouro para si ou prata. Ele multiplicou muito ouro. Está dizendo o seguinte, eu confio em quê? Na riqueza, em vez de confiar em Deus. Mas eu só quero chamar a sua atenção para um ponto para mim da mais alta importância. 17 de Deuteronômio 18 a 20, eu preciso que você leia comigo. Vamos ler juntos? Vamos lá já? Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas. Preste atenção. O que eu tinha que fazer? Transcrever esse texto que nós estamos considerando aqui, que eram as regras para o rei. E ele devia transcrever e botar num livro. Para fazer o que com esse livro? Versículo 19. E o terá consigo, e nele irá todos os dias da sua vida,
para que aprendas a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para o cumprir. E isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Deus está dizendo o seguinte: olha, essa orientação aqui são os 10 mandamentos do rei. Então copia isso, bota num livro e todo dia, lê isso aqui, para que você não se aparte destas normas que eu estou estabelecendo. Ele fez tudo exatamente o contrário. O que vai acontecer? Agora está consagrando o templo, capítulo 9, versos de 1 a 9. Preste atenção nisso aqui. Tempo áureo, construído templo, belo, consagra, com muita fervor. Ele ainda está um homem ainda fervoroso, mas desobedecendo esses princípios. Mas tem um pouquinho de fervor lá. E Deus aparece para ele no capítulo 9 e diz o seguinte: olha, se você guardar os meus mandamentos, você terá vida longa, você terá sucessor no trono. Agora, se você não guardar esses mandamentos aqui, esse templo que você está inaugurando vai ser destruído. Essa nação que você governa vai ser levada para o exílio. E esse templo tão belo, está todo mundo encantado com ele, vai se tornar motivo de chacota entre os povos. Você já pensou o que é isso? No culto de inauguração. No culto de inauguração. Deus está dizendo o seguinte: não é o templo que me impressiona, não é a beleza desse templo que me impressiona, não é o ouro desse templo que me impressiona. O que é mais importante nesse templo não são as paredes de ouro, não é o altar de ouro, não é a beleza arquitetônica. O que eu quero nesse templo é que se honre a minha palavra. Porque no dia que a minha palavra for desobedecida nesta casa, essa casa não mais existirá, essa casa vai ser destruída e o povo que se reúne nessa casa vai ser levado embora, cativo para as outras nações. Essa foi a segunda exortação dele, que ele recebeu da parte de Deus. Mas o que vai acontecer com Salomão? Ele vai fazendo concessões, na medida que o tempo vai passando. Irmãos, preste atenção aqui, porque às vezes a gente pensa assim: velhice é sinônimo de quê? Maturidade, sabedoria. Salomão foi exatamente o contrário. Velhice para ele foi sinônimo de quê? Tolice. Decisão errada. Concessões que não podia fazer. Primeira coisa que ele fez, capítulo 11, versículo 4, está escrito o seguinte: eu preciso que você leia comigo, em voz bem alta e bonita. Vamos juntos. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Então preste atenção que, sendo já velho, ou seja, foi fazendo concessões, na medida que os anos passavam, ele ia se tornando mais flácido nas suas posturas morais, e a coisa foi degringolando. Segunda coisa que aconteceu: Salomão seguiu a deuses pagãos. Versículo 6. Leia, versículos 5 e 6, leia comigo por favor. 11, 5 e 6. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Parece muito esquisito isso. Você já pensou o que é isso? Ele se casou com mulheres estrangeiras. Essas mulheres tinham seus deuses, seus cultos, suas liturgias. E ele chegou a um ponto, diz o texto aí, que ele não mais obedeceu a Deus. Não perseverou em seguir o Senhor. Ele seguiu Astarote. Ele seguiu a Milcom, deuses pagãos, um homem de Deus, um rei piedoso. Mas mais do que isso, olha comigo o versículo 7, leia o 7 comigo. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Camus, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiriço de Jerusalém, e a Moloque, abominação de Amon, a abominação dos filhos de Amon. O que significa isso? Construir um templo para esses deuses pagãos de fronte, fronteiriço ao templo. Quando você vai para Jerusalém, você vê o templo onde está a mesquita de Omar hoje. Qual é o templo, o lugar de fronte? É o Monte das Oliveiras.
Em frente ao templo, ele constrói templos pagãos. Mas ele não só constrói templos pagãos, não. Ele mesmo vai adorar esses deuses. Versículo 8: assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Ele se torna um rei idólatra. Glória decrescente, desvanecente. Então quero terminar falando que Salomão foi disciplinado por Deus. E a primeira coisa que Deus faz com ele, capítulo 11, verso 9 a 13, olha, eu vou tomar o reino de você. Eu não vou prolongar o seu reino como eu havia prometido, não. Eu vou tomar o reino de você. E eu vou tomar o reino de você usando um servo seu, que você usou para dominar os escravos, trabalhos forçados. Mas não vou tomar o reino de você enquanto você está vivo, não. Não por amor a você, por amor a Davi, seu pai, e por amor a Jerusalém. E não vou dar todo o reino, não, porque eu vou preservar uma tribo, aliás duas, Benjamim e Judá, para ter uma lâmpada em Israel. Segundo, o que Deus vai fazer com ele? Deus vai suscitar inimigos contra ele. Capítulo 11, versos 14 a 25. Um inimigo lá em cima, que é o Rezon, rei de Damasco. Um inimigo lá embaixo, Haddad, rei dos Edomitas. Um inimigo dentro do território dele, o Jeroboão, que é servo dele, que vai se levantar para tomar 10 das 12 tribos de Israel por profecia de Deus, por palavra de Deus. A estabilidade dele acaba. A paz que ele desfrutou não foi fruto das suas negociações, não, foi dádiva de Deus. Mas agora ele não obedece a Deus, Deus quebra isso aí, diz agora vai ter guerra, agora vai ter luta do norte, no sul e também no centro. E diz a Bíblia que ele morre nesse declínio. E o que vai acontecer? Seu filho Roboão assume o governo. Criado no palácio, no luxo, no Fausto. E quando ele morre, o povo vai lá, liderado por Jeroboão, o homem que deveria assumir as 10 tribos, e chega para eles: olha, seu pai pesou a mão sobre nós. Então faz uma coisa, alivia para nós, ajuda a gente, tira esse peso de tributos, de impostos, de trabalhos forçados, de pagar a conta da corte, e nós serviremos você durante os dias da sua vida. Ele pediu 3 dias para pensar, foi buscar os assessores, pediu conselho com os anciãos de Israel, os conselheiros de seu pai. Os anciãos disseram: atende o povo, o governo tem que servir ao povo, o governo não pode explorar o povo, o governo tem que se atender às necessidades do povo. Ele não gostou desse conselho, não. Foi lá para os jovens que foram criados com ele no palácio. Não. Você tem que dizer para esse povo o seguinte: que o seu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do seu pai. Aperta esse povo, atarracha esse povo. E esse povo vai dizer para ele o seguinte: o meu pai se açoitou vocês com chicote, eu vou açoitar vocês com escorpião. E escorpião era um chicote de couro que tinha ponta de osso lá na ponta. Quando batia, arrancava a carne do povo. Eu vou atormentar vocês, eu vou assolar vocês. E diz a Bíblia então, que essas 10 tribos do norte rompem com a dinastia davídica. Não seguem mais. E colocam Jeroboão, esse servo de Salomão, como rei sobre eles. E diz a Bíblia que nunca houve mais um tempo de paz entre esses 2 reinos. Mas pior, o profeta havia dito para esse Jeroboão o seguinte: olha, Jeroboão, eu vou te dar essas 10 tribos. Eu estou punindo Salomão. Agora anda na minha presença, obedeça os mandamentos de Deus, e Deus vai honrar e vai abençoar você, e você vai ter um tempo longo de sucessores no trono. O que Jeroboão fez? Assumiu o governo. Pensou: se os meus súditos voltarem lá para Jerusalém, onde está o templo, eles vão acabar sendo seduzidos a voltar para lá, para debaixo da guarda-chuva do Roboão. E se eles voltarem para lá, eles vão me matar. O que ele fez? Mudou a religião das 10 tribos do norte. Uma nova religião. Novos deuses, bezerros de ouro. Novos templos, Betel e Dan. Novos sacerdotes. Nova liturgia, novo calendário religioso. Corrompeu por completo a religião dessas 10 tribos do norte, que duraram 209 anos.
De 931 a 722, em 8 dinastias diferentes, 19 reis, todos eles andaram no caminho de Jeroboão. Que caminho era esse? Transformar a religião para interesses políticos. E essas 10 tribos se apostataram sem nunca voltar para Deus, até serem levadas cativas pela Síria. Preste atenção. A divisão do reino de Israel e a tragédia das 10 tribos nasceu dentro da casa de Salomão. A casa de Salomão. A ruína de Israel nasceu dentro da casa de Salomão. As 2 tribos do sul, num zigue-zague, ora fiel, ora em apostasia, não tardou muito, 586 foi levado cativo para a Babilônia. Deus havia dito isso para Salomão: se você me desobedecer, o templo vai ser destruído e esse povo vai ser levado para o cativeiro. Então eu quero agora concluir, fazendo breves aplicações. Primeiro, Salomão transformou riqueza em luxo extravagante, às custas de um povo esfolado por tributos pesados. O governo não deve servir-se do povo, deve servir ao povo. Segundo, Salomão transformou sabedoria em loucura ao trocar o Senhor por falsos deuses. Terceiro, Salomão abandonou a casa de Deus, que ele mesmo construiu, para edificar capelas a deuses pagãos. Quarto, Salomão abandonou o culto verdadeiro para se render a cultos de idolatria. Quinto, Salomão deixou de amar ao Senhor para amar muitas mulheres que corromperam o seu coração. Sexto, Salomão, depois de chegar ao ponto mais alto do reinado de Israel, destruiu tudo com as suas próprias mãos. Então agora breves aplicações. Primeiro, terminar bem é mais importante do que começar bem. Segundo, as vitórias do passado não são garantias de vitória hoje. Terceiro, privilégios implicam em responsabilidade. Quarto, não basta ter bons propósitos, é preciso vigiar o coração todo dia. Quinto, as advertências de Deus visam nos proteger. Se as observarmos, seremos bem-aventurados. Quais foram os 3 problemas básicos? Os de sempre: dinheiro, poder e sexo. Isso destruiu a vida de Salomão. A glória de Salomão foi desvanecente. Mas há um maior que Salomão, diz a Bíblia: é Jesus Cristo. Este é o Rei dos Reis, que se fez servo para servir o seu povo. O seu reino é inabalável e jamais passará. E muito feliz é aquele que é súdito desse rei e desse reino. Que Deus nos ajude. Amém. This night, the town and the sky so quiet. Before it gets louder, stars that we see from a rooftop and a blur from a street light. I'm the
looking through